Muito bem, estamos de volta aqui no estúdio Connect Cop, na 15ª edição do Concred, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu sou Luiz Arthur Nogueira, economista, jornalista, palestrante e, acima de tudo, um cooperado financeiro, assim como você. Estamos recebendo aqui no estúdio uma convidada muito especial, a Juliana Blake, que é psicóloga e mestre em psicologia. Juliana, seja bem-vinda, que prazer, tudo bem? Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, tudo ótimo. Juliana, tivemos o prazer de ter sua palestra aqui no Concred, cujo tema foi Gestão de Travessias, como atravessar mudanças e crises. Bom, num país como o Brasil, o que não mais falta são mudanças e crises. E aí, como Sim, atravessá-las, né? não só no Brasil, né, Luiz? É, No é mundo. verdade, atualmente no mundo mesmo. Uma das grandes missões dessa conversa sobre gestão da travessia é a gente poder reconhecer e se dar conta de que a gente está vivendo uma grande transição, né? Transição cultural, política, econômica, de modelos gerais, né? Modelos de educação, modelos de saúde, de business, né? A indústria está se reinventando, tecnologia chegando com muita força, a nossa lida com a informação, a comunicação está mudando também muito rápido. Então, para onde a gente olha, tem mudança. E a minha curiosidade, o meu trabalho aí nesses anos todos, tem sido tentar entender como que o nosso emocional lida com tudo isso e como é que a gente pode se preparar e se fortalecer para atravessar essas mudanças com o mínimo de sofrimento possível. Porque suavezinho, assim, sem nenhuma dor, sem nenhum medo, não dá, né? É verdade. Medo, frio na barriga, luto, perdas, né? Saudade daquilo que já foi e não vai mais voltar, faz parte do humano. Então, tudo isso tem a ver com gestão da travessia. Sem dúvida. Bom, eu queria apresentar aqui a Juliana Blake, como eu disse, ela é psicóloga e mestre em psicologia. Ela é uma referência em fatores humanos associados à saúde e segurança no Brasil. É autora de diversos livros, dentre os quais o livro Gestão da Travessia, Aprendendo a Viver, a Cuidar de Si num Mundo de Ondas Gigantes. Ela tem mais de 20 anos apoiando grandes empresas em práticas de cuidado com a vida no trabalho no Brasil. É especialista em aprendizagem, colaboração e mudanças. Juliana, as pessoas têm medo da mudança Sim. pelo inesperado que vem ou porque elas acham que normalmente uma mudança será para pior? É, tem uma frase que a gente usa que é: nós somos programados para resistir a mudanças, biologicamente. Então, não é uma coisa da minha cabeça. Ah, eu estou apegado. Ah, eu escolho resistir a essa mudança. Isso é instintivo, é instinto de sobrevivência. Então, quando algo muda radicalmente, uma situação se apresenta muito nova para nós, é instintivo que a gente sinta medo. As quatro reações naturais neurológicas que a gente tem a esse tipo de situação é luta, fuga, congelamento e colapso. Uma dessas quatro coisas vai acontecer com você. Assim, é muito difícil que a gente olhe para uma mudança, mesmo que escolhida, mesmo que positiva, tipo, escolhi morar fora do Brasil, é meu desejo, meu sonho, agora consegui, foi expatriado, quero morar fora do Brasil. Ainda assim você vai sentir medo, frio na barriga, arrependimento, dúvida se você fez a escolha certa. Você vai chegar lá e vai dizer o que que eu fiz com a minha vida, não devia ter feito isso. Ou seja, é da natureza do ser vivo resistir à mudança. É claro que a gente vai aprendendo a identificar as vantagens dessa mudança, vai aprendendo a ficar confortável no novo, e aí depois de um tempo as resistências baixam e a gente enxerga aquilo como uma boa coisa. Mas é natural nosso resistir, não é uma escolha. E como fazer a gestão dessa travessia? Então, eu gosto dessa palavra gestão para conectar com travessia, que é uma coisa tão psicológica, né, tão filosófica, porque gestão é uma coisa muito prática, né? E tem um lado muito prático de gestão de mudanças, que é como é que eu uso os recursos que eu tenho, a rede de apoio que eu tenho, para conectar isso com chegar na outra margem. Então, eu dei bastante exemplo hoje na palestra, né, de como que a gente enfrentou as enchentes no Rio Grande do Sul, como a gente enfrentou a pandemia da Covid, como que a gente enfrenta um fechamento de fábrica na minha empresa, ou a abertura de uma nova praça. Ou seja, a gente precisa conectar as nossas competências, as nossas habilidades, conhecimentos, experiência adquirida em outras crises e outras mudanças para manejar com mais sabedoria, recurso financeiro, pessoas, quanto de ajuda eu tenho para fazer. Então, por isso que é a gestão da travessia, né? Tem um lado muito prático e tem um lado muito interno, muito subjetivo. E um lado pode ajudar o outro, né? Acho que quando a gente conecta essas coisas, a gente consegue atravessar com menos desgaste, vamos dizer assim.
Ô, Juliana, você lembrou da pandemia, né? Que parece já algo tão distante, né? Espero que tenha sido a maior crise que a nossa geração vivenciou. Eu Dizem que é também uma a cada espero. 100 anos, então espero que não tenha outra. O que que a gente aprendeu com a pandemia? Olha, eu sempre digo que está todo mundo em travessia, mas cada um no seu barquinho. Isso significa que a gente tem subjetividades. Cada pessoa vai lidar com uma situação como uma pandemia de um jeito. Teve gente, eu tinha clientes no consultório que estavam felicíssimos de ficar em casa um ano, sem sair para nada, fazendo compra online e indo passear com o cachorro ao redor do prédio. E outras pessoas que quase enlouqueceram de ter que ficar reduzidas a um espaço físico pequeno, sem liberdade de ir e vir, fazer um churrasco, jogar um futebol e socializar. Então, cada pessoa vai ter suas necessidades. Então, a crise é a mesma para todo mundo. A gente sofre diferente. Isso, por exemplo, quando você é um gestor, é muito importante, porque a tua equipe pode estar atravessando uma situação, um projeto novo, um novo desafio, uma mudança, uma fusão, uma aquisição, mas cada pessoa vai passar de um jeito. Vai ter gente que vai passar com a energia lá embaixo, precisando ser apoiado, acolhido e impulsionado. E tem gente que vai voar na hora da crise e que vai criar e que vai propor coisas, que vai se mostrar líder, que vai assumir a frente de situações. E isso tudo a gente só vai saber passando. Verdade. Cada pessoa vai passar de um jeito. Ô, Juliana, no mundo corporativo, você acha que houve uma transformação de fato na pandemia ou a tendência é aos poucos voltar a ser o que era antes? Olha, eu diria que a gente aprendeu muitas coisas. Uma das coisas que eu acho que as empresas, eu trabalhei com muitas empresas durante a pandemia, no manejo de crise, gerenciamento de crise e questões emocionais. É, eu acho que um ganho que nós tivemos, que não vai sair da pauta, e não é por um bom motivo, o assunto saúde mental veio para o topo das necessidades de manejo das empresas. E foi na pandemia, foi em 2020. A Organização Mundial de Saúde já sinalizava para nós, há mais de 10 anos, que em 2020 a gente ia inverter os scores e o afastamento por questões emocionais ia ser o primeiro no mundo no trabalho. Isso se materializou e com uma crise em cima. Então, o assunto de saúde mental, ele veio para a pauta, veio para cima da mesa e dificilmente vai sair. Tem outro, por exemplo, um outro exemplo de assunto que veio para a pauta, mas que nós no Brasil estamos lidando, na minha opinião, de uma forma não muito moderna com isso, é o trabalho híbrido. Né? Muita gente foi para o home office, muita gente que nunca tinha ligado um Zoom, um Teams na vida, aprendeu a trabalhar online, aprendeu a trabalhar de casa, de qualquer lugar, mas a gente tem uma linha de gestão de pessoas no Brasil muito conservadora. Conservadora no sentido de que se o cara não está aqui na minha frente, eu não posso controlar para ver se ele está trabalhando. Se a pessoa está em casa, ela vai estar na flauta fazendo a vida dela e ela não vai estar produzindo. Então, empregado comprometido vai para o escritório. São coisas dos anos 70, mas que as nossas cúpulas no Brasil ainda pensam dessa maneira. Então, muitas empresas que migraram, inclusive judiciário, funcionalismo público, que migraram para trabalhos híbridos, vão para o escritório 2 vezes por semana, algumas nem vão, estão aos pouquinhos voltando ao 100% presencial. O que para algumas pessoas é importante, interessante, mas para muitas pessoas, como mães de filhos pequenos, pessoas que têm gente doente na família, pessoas que precisam ter tratamento psicológico, médico, enfim, que poderiam se beneficiar de um trabalho híbrido, de um trabalho remoto, elas estão tendo que voltar em massa porque os nossos líderes de topo não acreditam que alguém possa produzir em casa da mesma forma que produz no trabalho. Então, o trabalho híbrido, acho que é uma das coisas que veio para a pauta na pandemia. As pessoas, antes da pandemia, muita gente não sabia o que era ligar um Zoom, o que era ligar um Teams, e não sabia como fazer essa coisa assíncrona, né? Como é que a gente se organiza para produzir mesmo não estando no escritório. E a gente evoluiu muito, muita gente embarcou no trabalho remoto, 100%, no trabalho híbrido, trabalho nômade, muita gente foi morar em outros lugares, morar no interior, morar na praia, morar fora do Brasil, para poder avançar nesses processos. E aos pouquinhos, dos últimos 2 anos, depois da última onda da Covid, a gente está vendo aos pouquinhos as empresas e o setor público, o judiciário, enfim, todos que fizeram essa migração, voltando para o 100% presencial.
O que, do ponto de vista de inovação e futuro do trabalho, é um retrocesso, né? A gente, sim, tem muita gente que se beneficia do trabalho remoto, por razões familiares, por razões de saúde, porque produz mesmo, com mais foco, com mais organização, num ambiente com menos gente, por exemplo. Mas talvez o pensamento da nossa liderança no Brasil seja ainda um tanto conservador nesse sentido, de acreditar que só a pessoa só vai produzir, vai estar comprometida e vai contribuir para a empresa se ela tiver das 8 às 6 batendo cartão. Isso tem, desculpa, tem impactos inclusive no trânsito, né? Sim, Todo mundo vai para o trabalho no mesmo horário, todo mundo volta do trabalho no mesmo horário, ou seja, para a gente inovar em termos de sustentabilidade, inclusive da nossa mobilidade urbana, a gente precisaria ter vários modais de trabalho, várias dinâmicas de trabalho. E eu estou assistindo muitas empresas agora, 2024, dando ré verdade. e voltando ou para o quase inteiro presencial ou por 100% presencial. Isso tem impacto na qualidade de vida, na sustentabilidade, no bem-estar, enfim. Tem muita coisa a ser discutida nesse ponto ainda. E uma curiosidade, Juliana, essa percepção no pós-pandemia do que é bom, do que é ruim, muda muito conforme a geração, a idade da pessoa ou não? Bom ou ruim para trabalhar, você diz, no É, assim, sentido laboral? laboral, no sentido de preferir mais o home office ou preferir mais o presencial, se o impacto foi Ah, maior ou menor. eu acho que a gente tem, se a gente for olhar os estudos, for olhar as empresas que se dedicam exclusivamente a preparar as pessoas para o trabalho híbrido, a gente vai ver que tem, claro, questões geracionais, sim, mas também tem questões ligadas à área de conhecimento, à formação. Então, pessoas que trabalham com tecnologia estão muitíssimo mais confortáveis no home office. Pessoas que trabalham com gente sentem muita falta de estar em equipe, de estar numa sala, de trabalhar num workshop, de produzir algo juntos. Então, eu acho que tem um recorte, sim, de geração, até por alfabetização tecnológica, e tem recortes também verticais, por área de conhecimento, formação, tipo de posição que a pessoa ocupa na empresa, pessoas que trabalham diretamente com a área operacional, que é uma atividade que eu me envolvo bastante, né? Quem trabalha na fábrica não dá para ficar trabalhando de casa, a pessoa tem que ir para a fábrica, né? Durante a pandemia, a maioria das fábricas não parou. Quem que foi pro home office? A turma do corporativo, a turma do administrativo, do jurídico, do comercial, do RH. Mas a turma que está lá fazendo peça sair do outro lado da linha não parou um minuto. Então, são vários recortes que eu acho que a gente Entendi. pode fazer. Juliana, a gente está aqui num evento enorme de cooperativismo, né? Que Ah, tem por trás um conceito de que todo mundo se ajuda ou deveria se ajudar, né? Num contexto em que a colaboração é benéfica para todo mundo, né? aham. Quando você faz trabalhos corporativos, você consegue perceber essa diferença do universo cooperativista? Sim, sim. Eu acho que tem também vários recortes, né? Eu sou uma pessoa muito dedicada à colaboração, porque eu acredito que uma cultura colaborativa, ela é uma cultura favorável à vida. Então, como o meu propósito de trabalho é contribuir para que os ambientes de trabalho sejam cada vez mais cuidadosos e a sociedade seja cada vez mais cuidadosa com a vida, a gente fortalecer as trocas, fortalecer as alianças, criar conexões fortes, faz com que a gente possa somar mais, inclusive, em bem-estar, qualidade de vida, saúde, proteção da vida do outro, impacto na vida do outro, né? Isso dentro do ambiente de trabalho ou fora. Então, sim, o ambiente cooperativista ele é um ambiente que ele já tem instalado alguns drivers, alguns softwares, vamos dizer assim, É. que são muito favoráveis a gente praticar uma cultura de sustentabilidade, de um mundo bom para todo mundo, né? E isso tem impactos na minha área de trabalho, né? Na saúde e na segurança das pessoas, porque sim, ambientes mais colaborativos são ambientes que protegem mais as pessoas, são ambientes que se importam mais com as pessoas. Então, eu estou me sentindo muito em casa aqui e muito feliz de poder conectar esses pontos, porque, de fato, aqui a gente tem um terreno muito fértil para inclusive trazer esses temas que parecem ser tão distantes, saúde mental, segurança, bem-estar, prevenção de acidentes, mas eles na verdade são muito próximos, né? Porque a gente está aí pensando numa comunidade que se ajuda e que se protege mutuamente, entende? Muito bem. E para a gente concluir a entrevista, né, uma pergunta que é comum a todos os convidados, que é definir em uma palavra o que é o cooperativismo financeiro. Na verdade, em três definições, três palavras. 3 palavras. Isso. Eu vou com colaboração, Colaboração, eu vou com aprendizagem e aprendizagem cuidado. e cuidado. Muito bem, Juliana Bley, psicóloga, mestre em psicologia. Juliana, foi um prazer.
e espero que a gente se reencontre em breve. Prazer foi todo meu. Obrigada pelo espaço, pela troca. E a gente continua aqui no estúdio Connect Cop nessa 15ª edição do Concred em Belo Horizonte, Minas Gerais.